Reunião na semana passada com as escolas, foi bem bacana, a gente apresentou a proposta de estágio, né, para as regentes e para as escolas, foram muito poucas as escolas que não participaram, não sei se foram 2 ou 3 só que não teve ninguém, o resto todas estavam presentes na reunião, né, foi bem bacana. Aí a gente apresentou essa proposta, né? Conversamos que as estagiárias iriam seguir essa linha da escola, mas que se a escola tivesse que trabalhar com kit ou com live, né? Que se permitisse que as estagiárias estivessem à frente desse planejamento, né? Porque a gente tem encontrado muitas realidades aqui em que as escolas se juntam e pensam, 5 professoras juntas pensam o mesmo planejamento para poder mandar, né? Então, para que elas tivessem essa voz mais ouvida, foi isso que a gente combinou. Então, pelo que a gente viu no último encontro, a grande maioria está trabalhando com kit, com envio de kit, né? Com envio de proposta, a grande maioria. São poucas as escolas que estão fazendo live diária com as crianças ou esporádica, mas a maioria está trabalhando com envio de vídeo e com o envio de materiais. É isso que estão fazendo, né? Aí, nessa relação do envio dos materiais que a gente pensou em ter a tua colaboração na aula de hoje, né? De poder pensar, né, então, como elaborar esse processo de planejamento, tá? E a palavra é tua, então. Muito obrigada. Joia, tu vai Você projetar aí. paga. Outro dia a gente também paga, né, Ada? Assim, quando a gente sair da pandemia, a gente se olha, não quero nem saber disso, né? Por Deus. Do projeto, então, aí, Flávia. Então, vamos lá, né? A gente dando continuidade, eu agradeço o convite, então, de novo, de voltar. E, então, o que eu fiz, assim? Eu sistematizei, eu juntei tudo, tá? Guardei todos os planejamentos das 3 profs nesse arquivo, assim. Daí eu comecei deletando as coisas que se repetem, né? Porque a gente foi construindo junto com as gurias um percurso, assim. Então, cada vez que a gente lançava uma ideia, a gente revia outra. Tinha muito disso, assim. Eu acho que depois de um ano de envio dos kits que a gente viveu agora nessa segunda etapa do Sesquinho, a gente está vivendo mais os encontros com as crianças no Zoom, as proposições, né, no Zoom e no Meet, que também é uma outra configuração de pensar a escola. Uma coisa é pensar assim o que a gente vem discutindo muito, assim, né? Eu não sei como é que vocês vão organizar, sistematizar os estágios, Flávia. Por exemplo, as gurias, elas fazem, tipo, que nem a gente vivia aqui na URI, todo o projeto do estágio, e daí, depois de aprovado, elas vão para ação, ou elas planejam, vêm para conversar com vocês e projetam a próxima semana. Como é que vocês têm essa logística? Ju, nós, nesse estágio desse semestre, a gente optou por fazer os 5 dias de observação e são 10 dias de monitoria, que é docência compartilhada. Nós não vamos fazer intervenção direta sozinha. Isso era uma das coisas que a gente programou desde o começo, mesmo se tivesse em contexto presencial. As estagiárias não vão pegar do início ao fim um dia, entendeu? Elas estão ali para propor situações, daí pensando na continuidade, né? Para poder trabalhar com as crianças, com pequenos grupos, enfim. Essa era a nossa proposta, no caso, inserção nas escolas nesse pequeno tempo de 3 semanas. Numa outra dinâmica, elas teriam daí depois mais 2 semanas para o planejamento. Daí, então, como é que funcionava antes, né, da pandemia? Era a observação, parava um tempo para planejar a monitoria. Planejava 2 semanas de monitoria, parava um tempo para planejar a intervenção, mais 2 semanas. Então, tinha pausa nos planejamentos 2 vezes, mas se planejava sempre a cada 15 dias. E agora elas vão fazer um exercício de planejamento para 15 dias. Tá, A então, por maioria exemplo, delas, nas escolas, vai pegar só um envio de kit, por exemplo. Porque tem escolas que estão mandando só uma vez por mês. claro, com certeza. É muito caro, né? Tá, então deixa eu só pensar. Então, elas vão 5 dias, elas vão observar como a professora está fazendo o kit, coisa arada. Depois, por exemplo, na educação infantil, elas vão fazer
Então, digamos, 2 kits, se for 15 em 15 dias, ou um único durante o estágio inteiro. Isso. E a Adri vai ser 5 dias e 10 dias de intervenção, digamos. Não também. As duas é a mesma coisa. As duas As duas trabalhamos com a mesma proposta. Acho que é uma opção bem importante, assim, né, Gurias? Quem está indo no estágio, assim, que em alguns momentos, provavelmente, vocês devem pensar assim, puxa, a gente está perdendo muitas coisas, de não... como vai ser um estágio? Tipo, quem nunca teve uma opção de escola, de estar fazendo estágio remunerado, que a primeira experiência com as crianças é essa configuração, essa é a escolha mais cuidadosa e acolhedora que a universidade pode fazer nesse momento. Então, eu vou dizer de 2 lugares. Um lugar de quem estava à frente desse processo de orientação, desses planejamentos das gurias ano passado, e de outro lugar que esse ano, então, a gente teve várias... Acho que no dia que eu conversei com vocês, eu não estava com Covid, né? Não me lembro disso. Acho que não. Então, várias das minhas profs pegaram, e uma delas, então, ficou mais tempo, e eu tive que assumir as crianças, né? Porque todas as minhas profs saíram com Covid, eu, inclusive, mas eu assumi todas as turmas aqui, as 3, né? Todas 3. Só tenho 3, né? Mas, enfim, para mim, é muito. E dizer desse lugar, assim, de quando tu tá desse outro lugar de prof, desses estranhamentos que a gente se faz. Por exemplo, quando tu lança uma coisa e as crianças fazem outra. Quando tu quer... Às vezes a gente brinca hoje de manhã, eu disse para as gurias, como a gente busca a jesuíta que habita na gente, né? Porque a gente quer marcar as coisas, assim. Então, a gente relança... Alguém mandou uma coisa ali. A gente relança uma proposta, por exemplo, as crianças da turma aqui que a gente tá, tem uma coisa que eles estão vivendo muito, que é assim, ó, toda vez que a gente se encontra, eles querem fazer uma brincadeira que eles chamaram de detetive, que é uma brincadeira assim, eles saem do Zoom, fecham-se as telas, eles vão para algum lugar e colocam alguma coisa e voltam para a tela e tu tem que adivinhar o que que é. Daí eles fazem isso toda vez, eles me pediam para brincar disso. Daí eu pensei, comecei a fazer mapeamento, né? Eu coloquei no meio de uma teia detetive. Daí eu comecei a gerar, assim, tá, tudo o que pode, o que cabe dentro desse detetive, sabe? Até tá aqui, que eu arranquei. Até tá, não sei se enxergam isso, acho que não, né? Então, mas assim, por exemplo, eu botei detetive. Eu coloquei palavras que me fazem pensar para mim tentar projetar o próxima ação com as crianças. Desvendar, disfarce, adivinhar, mudar o jeito, mistério, transformar-se, brincar, algo da casa que eles querem compartilhar. E eu fui trazendo coisas assim para pensar. E essa semana, então, a gente fez uma daí eu disse, tá, e agora? Vamos sair toda vez deles ir, então nós temos que trazer para as crianças uma ação que é assim, ó. Se eles colocar um chapéu enorme, é óbvio que quando eles abrir a tela, eu já sei de cara que é um chapéu enorme. Eu comecei a trabalhar com as crianças essa semana dizendo assim, olha só, o disfarce ele tem que ser tão disfarçado que a gente não enxerga. Tem que ser uma coisa muito difícil. Todos vieram e a Giovana ligada veio, ela tirou um brinco. Ninguém adivinhava. Nós viramos do avesso as possibilidades. E ela ali. Daí, essa semana, até pensei, tá, e agora como é que continua isso? E a gente tem feito muito esse processo, tanto da desenhança como desenho de observação. Daí eu trouxe para eles, acho que eu trouxe essa semana uma foto. Daí eu mostrei para eles, ó, a minha foto é assim. E cada um pegava as canetinhas e ia ter que fazer um disfarce na foto. Daí eu fiz o meu disfarce, né, horrível para eles. Enquanto eles faziam, a gente fazia também. E a proposição da próxima semana, então a de amanhã que a gente vai fazer, eles vão levar. Então a gente separou vários tipos de papéis, assim, então, papéis de tudo que é cor, daí laminado, daí a gente pegou aqueles transparentes, não tenho nenhum aqui, mas tem um transparente que foi para casa, aqueles plásticos duros. E as crianças vão fazer esse disfarce agora na foto do amigo. Primeiro a gente começou fazendo em você. E agora, essa semana, então, eles vão fazer com recorte, recortando, colando, tentando disfarçar e a gente vai indo.
E uma das crianças, por que eu cheguei nesse assunto para falar para vocês? Uma das crianças é o Gustavo. Daí tu tá na intervenção, tu tá fazendo, o Gustavo fica te olhando assim, o tempo inteiro, sem uma reação, nem que gosta, nem que não gosta. E daí eu disse para as gurias o quanto é difícil, né? Porque a gente acaba planejando para todos iguais. A gente não enxerga a individualidade. Daí eu disse assim, por exemplo, o Gustavo é uma criança que ele não gosta dessas coisas das desenhanças, de coisas que saem muito para o simbólico. Ele é muito lógico. O pensamento dele é muito lógico. Quando a gente faz uma coisa que ele tem controle do início ao fim, né? Então nós vamos fazer um jogo do compra. Ele fica de boa ali. Quando é para ele fazer uma proposta que ele não consegue, entre aspas, ou sai muito desse formatadinho, ele para. Daí já está acontecendo isso 3 vezes. Daí eu disse, tá, gurias, daí nós vamos continuar até a final do ano com essa mesma questão. Então, de a gente pensar uma sala concomitante no Zoom para mim atender só o Gustavo. E o quanto é difícil, disse isso para elas, né? Estando nesse lugar. Então, nos kits vocês também vão viver essa questão, assim. Ele atende a todas as crianças? É uma grande pergunta. Uma outra coisa é quando esse professor tem intimidade com as crianças de saber dizer que a Flávia a Flávia gosta da argila e a Adriana, Deus o livre, argila, né? Então, assim, também eu acho que esse é o primeiro momento da importância de vocês conversar com as profs e tentar coletar essas características, como é essa criança. E o que é importante neste momento, né? Então, toda aquela discussão que vocês já tiveram ao longo do curso, do que é currículo, da criança no centro do planejamento, ela vale agora também, né? Então, só que agora o que a gente tem? Nós temos a casa como um grande laboratório, que nem o Tonucci está dizendo, e que a gente vai buscar nisso para pensar essas proposições que vão ir para casa, tá? Pode passar, Flávia. Então, ali vai estar as ideias que eu te trouxe, né? Que eu falei um pouquinho com a Flávia e com a Adri antes, de vocês, então, por exemplo, quem não tem as crianças, não sei se vale, pensando numa pessoa que está fazendo 15 dias a orientação, né? Mas eu acho que poderia mandar um vídeo institucional da universidade apresentando que a proposição tal, ou, né, vocês fazer vídeos, um vídeo que vai ter a proposição uma única vez, outro vídeo que vai ter, que vocês anunciam que vai ter 3, 4 kits que vai ser organizados pelos acadêmicos da universidade. Acho que isso é uma coisa importante, assim, de mandar no WhatsApp das famílias, né? Que dê clareza, então, por onde vai esse plano de estágio, né? Dessas coisas assim, eu acho que se anunciar isso, tanto das famílias, para as famílias, e tanto quanto para as crianças, que eu acho que isso é uma coisa boa. De pensar, assim, de se apresentar quem eu sou, né? Quem eu sou no meio disso, né? Eu tenho minha cadela, eu tenho um filho, eu gosto disso. Eu acho que para as crianças aproxima bastante. Pode passar. Então, gurias, desde o início, assim, uma das coisas bem importantes que... Eu não sei se hoje a gente tá com prof. Sim, eu vi profs na sala. Sim, né, Flávia? Sim. Então eu vou sinalizar isso também, que as gurias não vão pegar, mas é importante. Uma das coisas, assim, que ao longo da pandemia nós fomos construindo é encontrar... o que a gente percebia? Que nós tinha 2 atores precisando de nós. Um era a família para ser organizada e outra as crianças para ser organizadas, lá no primeiro momento da pandemia. E assim, como é que eu vou dizer assim, a desorganização das famílias era assim, eu preciso estar no Zoom e o que acontece com as crianças nesse momento? Hoje a desorganização é muito mais intensa nesse segundo ano da pandemia, de um caráter assim, que a família não está conseguindo se organizar ela enquanto pessoa, enquanto adulto dessa família, né? Então, às vezes, nem é a relação da escola, do que vai do kit para a escola. É de uma ordem, assim, de medo de perder o emprego, do caos emocional. Então, isso está refletindo muito nas crianças. Ano passado, a gente não via isso na escola.
Esse ano a gente está vendo, assim, ó, de quando as gurias fazem as ligações para as crianças, a gente vê o fundo daquela casa assim, né? O que a gente não percebia isso ano passado era muito pontuais as famílias. Esse ano é muito intenso isso, do socorro que todo mundo está pedindo, que ninguém mais está aguentando estar em casa, né? Então, aqui só para situar, gurias, então, toda vez que a gente fazia encontro, então a gente fez a primeira vez o encontro com a família, no Zoom. E daí a gente sempre, uma palavra que sempre teve em todas as nossas escolhas, antecipar as coisas para as famílias e para as crianças, assim como é na escola, né? Naquele livro, Educar 0 a 3 anos, ela fala, quando tu vai fazer uma microtransição da sala da sala de referência para o refeitório, tu comunica para as crianças. Daqui 10 minutos nós vamos fazer tal coisa, mesmo que eles não entendam esse tema. Então, a partir dessa aprendizagem já construída na escola, em tempo antes da pandemia, a gente começou, bom, se na escola isso vale, para a família isso vale também. E a gente começou a construir alguns orientadores, e muitos deles a gente fazia, e eu mandava para a Flávia, lê se tu entendeu, porque quem está na relação estava muito claro, então essa questão assim de concordância, eu tenho bastante dificuldades, que nem a minha própria do mestrado dizia, tu come todas as vírgulas e vai no ponto. Então é sempre importante dar para uma outra pessoa ler, né? Porque às vezes tu tá tão na escrita que tu não enxerga o erro, tu não enxerga tipo assim, hoje que nem eu compartilhei negócio com a Flávia, às vezes tu escreve de uma maneira agressiva, que o outro vai, né? Então, o quanto essa questão é importante. Então, eu vou mostrar um pouquinho. Então, no encontro com as famílias, a gente sempre coloca, a pauta vai ser decidida isso. Daí, coisas que a gente fez que eu acho que é importante para além de você estar em estágio ou não, tá, gurias? E até porque o prof aqui, de repente, isso pode servir. Então, a gente manda esses cards para os pais. Antes da reunião, algumas dicas que podem ser úteis. Não tem problema se a criança chamar ou quiser aparecer na reunião. Porque no primeiro momento eles ficavam super desorganizados, se voava as crianças por trás, né? Então não tem problema, todo mundo sabe que vai vir gato, cachorro, periquito, que vai vir o marido, né? A gente tenta que ninguém entre de cueca, de calcinha, mas na medida do possível tu tá em casa. Os outros que invadiram a nossa casa. Não é nós que temos que organizar a nossa casa para isso, né? Então, acontecer choros e outros imprevistos, daqui a pouco a mãe tá ali e acontece uma briga dos manos, um auê daquele auê, né? Desligue seu microfone, resolva o que for preciso e retorne quando puder. Tiver que sair para resolver alguma coisa, desde que colocou, todos estamos vivendo as mesmas questões. Daí, antes de entrar na reunião, converse com seu filho sobre o que acontecerá e o tempo que precisará estar participando da reunião. Então, pega o relógio lá e marca. Quando o ponteiro estiver em tal ponto, né? Para que ele saiba acompanhar e se sentir menos angustiado nesse tempo de espera. Então, quando estiver ali, vai terminar isso. E a gente ser pontual nisso, né? Combinem juntos. Quando terminar a reunião da mãe com a prof, a gente vai brincar do quê? Porque uma coisa assim, a mãe tá ali, sai dali e vai pro WhatsApp, é a terceira pandemia dentro de casa, né? Então, pensar nisso. Organiza um lanche para a criança, a gente sabe que ele vai estar com fome, que ele quer fazer xixi, que ele tá... Então, antecipar as coisas, né? E, por fim, combinem que farão juntos após a reunião. Depois dessa aprendizagem, a gente começou a perceber assim, então a gente não estava mandando kits nessa época. A gente estava fazendo intervenções. Então, hoje a gente vai fazer tal coisa. Todo mundo interagia. A gente fez Amigo X online e essas coisas assim. Quando a gente começou a pensar nas propostas, a gente começou a se dar conta. Bom, se isso vale, essa orientação vale para a reunião, ela vai valer muito para os pais. Pode passar. Daí que a gente começou a construir orientadores, assim, por exemplo. Então, esse primeiro é uma versão que a gente fez, né? Hoje, se a gente, de repente, agora lendo, eu posso imaginar outras coisas que deveria estar ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente fez lá em julho do ano passado. Então, a gente pensou assim, vai o primeiro kit para casa. Daí a gente pensou a euforia,
aquele momento que eles abrem aqueles pacotes e esparramam para tudo que é lado, os pais querendo conter. Então, a gente pensou em tudo o que poderia acontecer quando recebe um presente, né? Então, tem aquele que rasga, tem aquele que chuta, tem aquele que estraga, tem aquele que esparrama, o pai que não entende, porque tem que pensar assim, ó, qual era a nossa educação infantil? Era a educação infantil das bolinhas, do perfurar, do pintar na folha, do cocar de índio, e agora vai chegar em casa um monte de terra, um monte de madeira, que eles vão dizer que é uns cacos, um monte de não sei o quê, e o que é isso? Né? Então, a gente começou assim, tudo antecipado. Então, a gente colocou lá. Acho que é pertinente a gente ler, né, Flávia? Sim? Pode ser, Ju. Tá. Tu sabe que hoje eu fui na escola, quando eu cheguei com as coisas da Lavínia, né? Tava num plástico bolha e eu deixei em cima da mesa. E fui pro banheiro lavar a mão. Quando eu voltei, já tava ela. Presente, presente, adorei, adorei, ela dizia. Viu? E já abriu, e daí tu faz o quê, né? Bem como tu disse, assim, se tu não tem essa dinâmica, daí já perde o material, né? Depois tu já tem que catar o material, né? Então, são coisas assim, depois esse material vai ficar para a Flávia, vocês podem copiar e não tem problema nenhum, tá, gurias? Nenhum mesmo. Então, assim, a gente colocou uma tabela, o que é esperado que a criança faça e como agir com isso. Coisas que a gente imaginou, né, gurias? Então, cada realidade é uma realidade. Então, cada família conhece bem seu filho. Perceba quando é melhor hora de mostrar o material, pois o adulto precisa estar disponível para a criança caso ela, ao receber, querer já fazer algo como o que veio para a escola. Né? Então, por exemplo, tu mostra e diz agora não, tu imagina o caos, né? Então, se o adulto não está disponível, não faça nunca, né? Se você não tiver tempo, não mostre. Espere o momento certo. O contrário também poderá acontecer. O pai está super disponível e a criança dizer, vai para qualquer lugar, eu não quero fazer isso, eu quero ficar olhando minha TV, eu estou no tablet, eu quero brincar de bicicleta, né? Então, isso. No primeiro momento, o que é esperado que a criança faça? Euforia plena. Deixa a criança explorar o que veio da escola, olhar, mexer, pegar, conhecer, né? Entender aquilo. A criança pode também não apresentar euforia. E tudo bem, tipo assim, veio da escola? Tá, não tô nem aí, né? E não se frustrar com isso. Passada a euforia, a criança querer manipular tudo para entender com mais calma. Converse sobre cada item que receberam e nessa conversa pergunte, levante hipóteses do que a criança pensa em fazer com o material. Assim. Daí depois, o que é esperado? Conhecer e se propor a algo. Então, como o adulto deverá fazer? Vou organizar a proposta. Daí a gente começou a trazer narrativas do que o pai pode falar. Vou organizar a proposta para você. Bom, aqui o adulto separa os materiais, organiza na mesa, combina o que pode e não pode fazer. Depois de tudo organizado pelo adulto com a ajuda da criança, faça o convite para a proposta, mostrando o vídeo ou o áudio, o que a prof mandou no grupo. Converse com a criança. Estarei aqui com você. Posso fotografar ou filmar você enquanto realiza a proposta? Porque isso é uma coisa bem importante. Às vezes a gente... Claro que as crianças de 3 mostrou a tela, tá rindo. Mas nem todas as crianças são confortáveis com essa invasão da tela, com essa incontinência do fotográfica, né? Vou pensar sobre isso. Quando termina a proposta, a criança dará indícios disso. Algumas podem dizer claramente, não quero mais. Outras podem dar pistas, como querer sair o tempo todo, dispersar-se facilmente. Dar clareza que não precisa ser feito tudo naquele momento. Como esse material ficará em casa, ela poderá voltar e dar continuidade ao que estavam fazendo. O que fazer ao finalizar? É importante combinarem sobre isso. A criança precisa organizar junto com o adulto o espaço. Fez, organizou, que nem na escola. Combine que o material ficará disponível para outro momento e quando quiser voltar a realizar a proposta. Aonde ficará e os combinados disso. Antecipe sempre questões... Para mim, alguém está escrevendo alguma coisa no chat. Antecipe sempre questões desses combinados. Isso ajuda a criança na estabilidade emocional quanto na compreensão do futuro.
que pode voltar a brincar muitas vezes. Alguém não tinha? Tá tranquilo ali no chat? Eu acho que foi a Nathalie que disse que não estava passando, mas para mim está Isso. passando. Para mais alguém não está passando? Tudo tranquilo, Adri? Para mim tá. Tá, Tá então vou indo. passando também? Tenta voltar de repente, Ju. Volta, Flávia. Para mim que volta mais um, volta mais um. Então, gurias, enquanto as gurias vão organizando assim, então esse foi o primeiro momento assim que a gente pensou, né? A gente vai mandar um kit, como se organiza isso. Então, daqui a pouco, isso é uma coisa bem importante, daqui a pouco a escola já tem isso, tipo assim, ó, vocês vão entrar num contexto que já tem kit, que já tem uma logística, que os pais já sabem o que está acontecendo, isso não se, tipo assim, isso se desconsidera, né? Porque, por exemplo, vai chegar uma coisa que eles já sabem o que é. E às vezes é tão óbvio que nem eu disse para as gurias assim hoje. Gurias, quem chega na escola, a gente precisa anunciar todas as coisas. Venham buscar kits na escola. Gente, que nome é isso? Eu nunca vi, né? Então é tão claro que, olha só. Então, essa semana as gurias estão fazendo ligações com os pais que sumiram do universo, né? Nós temos alguns clientes aqui que sumiram. Nem sei o que acontece. A gente liga, a gente chama, a gente faz qualquer negócio, nada. Então, essa semana a gente agendou reuniões com eles. A gente gostaria de se reunir com eles para conversar sobre a criança. Estou eu aqui e uma mãe chega. Prof, vim para a reunião. E eu reunião, né? Daí eu disse para as gurias, vocês entendem que quando vocês escrevem, vou marcar uma reunião, o que o pai lê? A reunião é na escola, é ao vivo. Então, quando eles não entendem esses conceitos, vai buscar kit. O que é um kit? Então, assim, ó, uma coisa importante. Vocês têm que anotar isso. Por exemplo, vocês vão conversar com a prof. Referência e vai perguntar como você chama isso. Você chama sacola pedagógica, vocês chamam kit, vocês chamam propostas, vocês chamam... Como é que chama as coisas que vai para casa? Porque vocês não vão reinventar a roda e não vão mudar o universo nenhum. Então, se na escola que vocês vão, o nome é atividade, e a gente tem discutido muito vários conceitos, agora a gente vai dar continuidade à atividade, né? Então, a gente vai pensar algumas coisas, mas a gente não vai chegar lá e revolucionar. A gente vai conversar, que tem sim alguns conceitos que são importantes para a gente pensar. Então, essa orientação é válida, gurias, se vocês vão entrar num contexto que não foi enviado nada. Caso contrário, desconsidera isso. Pode passar. Então, esse foi o nosso primeiro exercício. Organizar a ida do kit a primeira vez. Pode ir. Depois, a gente começou a perceber. Todas as coisas precisavam ter essa sintonia, essa clareza. Então, na turma 5, nós mandávamos calendário, e as crianças, então, todas as vezes que se encontravam no Zoom, ou durante o dia, assim, preenchiam esse calendário. Então, a Pri colocava, ó, eu estou enviando o calendário tal. Então, como pode ser preenchido, o que as crianças podem fazer, sobre o tipo de registro, que ele pode ser um símbolo, algo que aconteceu. Então, antecipa e vai lembrando tudo como a gente viveu, a gente transcreve e lê. Pode passar. Assim, por exemplo, quando a gente começou com as primeiras propostas. As primeiras propostas, vocês vão ver então nos slides, ele está tudo transcrito num slide, a gente fazia, digitava e mandava, imprimia isso, né? Então, o que tinha também que era muito marcado desde o primeiro momento? Então, o mapa da casa é a proposta. Que materiais que foram enviados para a proposta? Qual é a proposta? Leia para a criança tal, converse sobre tal, diriri, biriri. Em seguida, faça. Daí aqui, a prof ia colocando todos os processos. Após, sente-se para conversar sobre experiência, façam isso, façam aquilo, pode acontecer isso. Então, as gurias iam narrando e escrevendo essa orientação bem detalhada, né?
Então, além disso, pode optar em fazer desse jeito, daquele outro, né? Então, as gurias iam antecipando e escrevendo. Vou passar. Tá? Daí aqui, por exemplo, então, tipo aqui, algumas canetas podem manchar a superfície, então é interessante colocar algum suporte embaixo. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer. Antecipa e já coloca ali para os pais. Pode ir. Na medida que a gente foi vivendo, a gente foi se dando conta. Então, por exemplo, assim, continuava essa ideia, né? Então, antes de iniciar a proposta, assista o vídeo. Nele conversa sobre os materiais e também sobre a conservação da argila. Então, se vocês forem mandar argila, a gente lembra aquilo lá que a gente falou nas mini histórias, sempre essa relação assim, ó, por exemplo, lembra como era na educação infantil nossa. Então, como essa escolha vai chegar nos pais? Né? Então, às vezes, assim, de repente a Adri e a Flávia, vocês vão chegar com uma mega ideia e a Flávia e a Adri vão dizer, olha, não é pertinente para esse momento. Uma coisa é tu ter intimidade com as crianças, outra coisa é tu pensar sobre isso, né? Porque senão a gente vai fazer assim, a gente não pode fazer um shopping de coisa legal, a gente precisa ter uma intencionalidade clara, educativa, capaz de gerar aprendizagem e experiências com as crianças, né? Então, aqui a gente deu continuidade falando isso. Então, que materiais queria, que proposta que ia acontecer, o que as crianças podem fazer, auxilie desse jeito, as crianças... Então, a gente ia antecipando e narrando para os pais tudo que ia acontecer nesse formato. Pode passar. Num outro momento, então, acontecia assim, quando as coisas que iam para casa, elas voltavam para a escola, que é uma proposta do Super Trunfo, que vocês não vão conseguir viver isso, mas só para vocês terem uma noção, assim. Então, as crianças as gurias eles procuraram objetos antigos, estranhos e antigos na casa, desenharam e mandaram. Então, quando ia o kit, ia um kit novo, os pais traziam os registros de casa. Daí, esses registros a gente relançava para a próxima vez, que não vai ser o caso de vocês, só para me mostrar. Pode mandar, pode mostrar. Então, por exemplo, aqui a gente pegou os desenhos das crianças e fez as cartelinhas do Super Trunfo para que eles possam dar continuidade e depois, então, de preenchida, que eles iam receber, iam escrever isso aqui, devolver para a escola, as gurias daí com as cartelas de todos, a gente ia fazer cópia e mandar para casa, né? Mas vocês não vão ter tempo para isso. Só para vocês terem uma noção. Depois disso, gurias, a gente começou a se dar conta, assim, que os kits, então, nesse formato descritivo, ele começou a ter um vício de imagem, assim, né? Então, os pais pegavam, porque as gurias escreviam sempre no mesmo padrão, a proposta, material, orientação. O que a gente começou a perceber? Que os pais não liam mais, né? Então, pensa assim, ó, que todo dia tu enxerga um papel, tu passa, tu nem enxerga mais. Tu só vai enxergar quando alguém mudou a cor, quando tu tirou dali, deslocou. Assim também a gente foi percebendo que os pais também traziam essas questões. E a gente começou, então, a Maíra do Escutatória, que eu já falei para vocês, ela começou a organizar essa ideia dos templates, né? Então, o que é isso? É uma estrutura, assim, visual, onde tem texto e imagem, né? Então, das proposições. A Pri, então, quem começou com essas ideias foi a Prof. Mari, que vai estar nos registros depois, que eu vou mostrar, mas esse é um percurso da Prof. Priscila. Então, ela foi achando o jeito dela fazer. Depois vocês vão ver que a Mari tem uns outros designs um pouco mais elaborados, né? Então, a Pri trouxe, ó, mandei a folha tal, o kit, isso para vocês, para a gente viver a proposta. Pode ir? Daí aqui ela traz de um jeito mais leve, não carregado de texto, né? Então, por que ela está fazendo essa proposta? Que então é a nossa intencionalidade disso. Quais os materiais e o que é para fazer, né? Então, primeiro isso, depois isso, depois isso. A gente começou a perceber que isso chegava mais
na linguagem das famílias também. Pode passar, Flávia. Então, aqui a proposta das paletas das cores e aqui a proposta do ciclo de simbolização que eles estavam fazendo. E daí, nessa época, pode passar, nessa época a gente começa a perceber, assim, que isso dá um grande movimento de mudança, né? Que daí começa os pais a acostumar com aquele jeito, daí a gente percebe que não estava fazendo efeito, que daqui a pouco as crianças estavam atropelando as coisas, mas nós tínhamos mandado orientação. Daí a gente começou aonde está a falha na comunicação, né? Os vídeos, eles chegam a um ponto que eles são efetivos, depois não são mais, né? Então, aqui o kit da semana, daí isso já era outubro, né? Metade de outubro, quando a gente começou a se dar conta, então a gente vive julho, agosto e setembro daquela organização. A gente fazia, então, kits semanais, né, gurias? E daí depois a gente começa a ver que não estava dando certo. Daí, então, aqui ela faz a orientação para a proposta e as coisas que eles vão usar e ela manda no grupo. A gente vai usar isso, vai fazer aquilo. Vou passar. É um outro jeito, né? Então, aqui também, né? Então, o que a gente vai fazer no Zoom e o que é para fazer? Só para uma questão ilustrativa, né? Então, aqui ela vai trazer a proposta livre, que daí a Mari fez essas imagens, depois vocês vão ver no da Mari, né? Então, o que é para fazer, como é para organizar. Então, aqui quando elas estavam no Zoom, aqui, então, ela precisava que os materiais estivessem todos organizados para quando acontecesse o Zoom com as crianças, né? Então, quem tem essas ações de interação online, então as gurias organizavam os pais antes no grupo. Como é para organizar o espaço para esperar as crianças? Isso também foi uma coisa bem importante. Pode passar. Daí aqui já é o percurso da Prof. Aline, que é uma turma de 4 anos. Nessa turma, a Prof. Aline viveu 2 anos com a turma. Então, a intimidade que a Aline tinha com as crianças e com as famílias era de um outro nível do que as gurias que estavam recém recebendo as crianças e criaram um vínculo 18 dias de escola, né? Então, era diferente. Então, como é que a Aline organizou para as famílias? Ela pegou a mesma ideia do que a gente fez lá na reunião, ela desmembrou, então. No primeiro momento, hora de observar e conversar sobre as fotografias. O que é para fazer nesse momento? Daí ela ia narrando e escrevendo tudo isso. Pode passar. Pode ir. Daí, no outro aqui uma outra proposta, né? Proposta projetando o pano através de desenho. Então, primeiro momento, conversa sobre isso. O que é para fazer? Como é para conversar? O que vai, né? Trazendo todas essas questões para os pais. Segundo momento, projetando. O que é para fazer? Então, organizava didaticamente para os pais assim, nesse momento vai ter isso, você faz isso. Nesse momento isso, você faz aquilo. Pode passar. Ela organizava com as famílias em tabelas, assim, para deixar bem claro o que vai. Pode? Então, aqui vocês vão vendo, então, tudo que ela vai narrando, tudo que pode acontecer, né? Também, então, só para vocês terem uma noção de organização das crianças, né? E aqui a gente sempre pedia essas fotografias do processo, né? Então, é uma coisa importante. Aqui na Aline, então, daí as outras coisas mais ou menos que nem o da Prida. Então, o que eu separei da Aline? Esse e esse aqui que tá aqui. Então, como a Aline estava no 2º ano com essa turma, a Aline ia propor para eles tinham as andanças, que é um projeto que eles fazem, e eles visitaram as casas das crianças. Como dar continuidade com um projeto desses, já que eles já se conheciam e estavam em casa? Daí, então, o que a gente propôs para as crianças? Então, tinha crianças novas no grupo. Então, a Aline colocou, ela fez um resgate nesse template, assim, nesse slide para mandar para as famílias. Lembrando, então, o que eles fizeram? Eles caminharam em torno das escolas, andaram de van, de micro-ônibus, brincaram de pisar na risca, com as sombras, marcamos os pontos de referência. Então, elas fez um resgate com as crianças do que acontecia antes. Pode ir, Flávia? Para chegar no que ela queria da proposta da semana, né? Então, em 2020, na primeira semana de aula, o que a gente fez? A gente, aqui ela retoma, ó, em 2019, nós visitamos todas as casas da turma 3. Em 2020,
Como as crianças que eram novas, a gente foi mostrando as andanças. A gente conseguiu fazer isso ali nas primeiras semanas, mostrando para eles como é esse projeto, né? E daí, então, eles andaram nos mesmos percursos, eles começaram a enxergar outras coisas. E a última coisa que a gente fez antes de entrar em pandemia foi que cada um trouxe o seu endereço. E nesse mapa dentro do município, a gente foi colocando os endereços das crianças para eles se localizar dentro do município, quem mora perto, quem mora longe, Pode ir, Flávia? E daí ela fez a proposição para eles, que era, então, agora eles iriam pegar, então, iam fazer pelo Google Maps, fazer visitas nas casas das crianças, né? Pode passar. Então, daí aqui ela explica tudo como é para fazer, e aqui ela manda o endereço das crianças e deles e pesquisar isso para ver, então, por exemplo, então ela traz isso, uma coisa é tu mandar tipo, uma turma assim, ó, a gente vai fazer visita no Google Maps. Tá, mas por que ela fez isso? Ela tinha uma intenção de continuidade, que eu tenho clareza que vocês não vão dar conta disso no estágio, né? Mas vocês também podem pensar, a partir do que já foi, pensar em coisas que dá para ter continuidade, que tem sentido também, né? Pode ir, Flávia? Daí, então, como ela fez a proposição depois, né? Então, eles fizeram as visitas virtuais e o que os pais falaram muito, né? Então, reaparece essa relação, então, dos reflexos, reaparece essas questões, assim, que eles lembravam quando eles faziam, né? E daí, então, a Aline traz proposições para pensar nos reflexos. Eles iam brincar com alumínio, com espelho, com CDs, coisas que eles iam fazendo a partir da temática que estava lá no planejamento dela no início do ano. Pode passar. Então, é uma outra forma de pensar, né? Depois, a Aline começa a trazer assim, que as crianças estavam trazendo essa necessidade que eles queriam, além de uma proposta, eles estavam com saudade da escola, eles queriam coisas para brincar com o que tinha na escola. Daí, nas ligações, as crianças sinalizaram assim, eu quero o leguinho, outro quer massinha com cheiro, outro quer os legos redondos, outro quer argila, outro quer quebra-cabeça. E ela foi mapeando e ela mandou coisas diferentes para as crianças pela intimidade que ela já tinha com a turma. Eram 2 anos juntos, ligações semanais, né? Então, isso é uma coisa diferente também que a Aline conseguiu viver pelo tempo de intimidade que ela tinha com o grupo, né? Então, para cada criança... Ju, vou fazer um adendo aqui, porque eu dei uma orientação semana passada para uma estagiária em relação a isso. Por exemplo, quem vai estagiar na creche tem a perspectiva do brincar heurístico, que eu acho que é uma ideia bacana que poderia se apropriar para poder pensar na constituição do kit, né? Só que daí vem aquele questionamento, como é que eu vou colecionar tantas coisas de tal coisa, né? Mandar para todo mundo, vamos supor, tenho 20 crianças, como é que eu vou mandar um kit de 20 madeiras? Né? E eu conversava com uma estagiária que não tem necessidade de mandar o mesmo material para todas, né? Nesse momento, eu acho que não, porque elas não vão conseguir colecionar 600 peças de madeira para poder mandar, não vão. Mas para 2 crianças vai madeira, para as outras 2 vai tecido, para as outras vai cone. Elas vão ter que fazer escolhas do que vai e o que não vai para cada um, né? O que não dá para mandar, por exemplo, uma proposta de brincar heurístico, vamos supor um saco com 2 cones e 2 madeiras, né? E a criança vai criar o quê com isso? É muito pouco. Então, elas também têm que pensar na quantidade de material. E nesse sentido, eu acho que isso que tu organizou aqui, né? Essa teia do que eu vou mandar para cada um, né? Mesmo que elas não conheçam as crianças, né? É uma coisa que elas também podem pensar com os materiais que elas têm, né? E o que elas podem coletar para poder mandar. A maior dificuldade que eu enxergo, assim, em termos dos kits, é assim, né, Gurias? É uma escola muito mais cara. Porque, tipo assim, quando tu enxerga lá a carambola, a cotidiana, a Tema, ela não tá fazendo isso porque elas estão usando muitas coisas da escola, da casa, né? A Estágio, que são escolas, assim, que a gente segue, que são privadas. Tu olha aquilo, tu tem vontade de se cortar os pulsos, né? Porque tu olha aquelas sacolas assim e daí tu se frustra, porque tipo assim, ó, eu tenho condições cognitivas para fazer isso.
O que a gente não tem é pernas financeiras, a gente não tem o financeiro para isso. Então, a gente vive essa relação aqui no SESC muito, gurias, de fazer do limão uma limonada. Essa semana, a minha orientação, eu disse para as gurias, nós temos que pensar assim, ó, se é um diálogo entre a casa, que a casa hoje é um lugar que a gente entrou lá, nós temos que pensar no planejamento a partir do que tem em casa. Porque senão o que acontece, que nem eu disse para as gurias, a gente vai começar a mandar coisas, 60 caixas de lápis de cor, não tem sobrevivência à escola, né? Agora, uma escola que é 1.700, 3.500 mês, essa escola, sim, ela tem obrigação de mandar essas sacolas. Então, assim, eu tenho que pensar sempre a partir do que tem, sabe? Sim, voltam. Por incrível que pareça, é uma coisa assim, que a gente tinha medo horrível. Tipo assim, os livros de literatura, a gente pensou, vai e some, né? O que sumiu foi assim, gurias, que eu falei com as gurias essa semana também. Uma das questões que é pedagógica é a gente ter controle. Eu tô mandando para a Flávia uma tesoura, eu preciso saber e ter um controle de retorno. Então, aconteceu com os livros ano passado, deles entregar e as gurias não ter esse controle. Daí a gente juntava todos que vinham aquele dia e nós marcávamos. Tá, mas e como é que tu faz o controle por família? Então, quando não acontecia, é pela falta desse adulto, tá? Daí, por exemplo, as coisas que vão, elas voltam, porque, por exemplo, quem levou as pranchetas essa semana, na outra semana eu não vou usar, ela volta, a gente higieniza, vai para outro grupo. Ele anda muito, né, gurias? Porque a gente não tem um arsenal financeiro nem para tudo. Então, vai as coisas e volta. Tem coisas, por exemplo, que a gente tem clareza de que vai estragar, e que não vai, né? Então, outras frustrações que a gente viveu. Então, a gente botava naquelas forminhas de gelo as tintas. O que vocês imaginam que aconteceria? Que ia voltar vazio, né? Que as crianças teriam usado, que estaria, como a gente diz assim, misturado. Às vezes viria intacto, né? Então, a gente vê também isso. Vocês também vão viver um pouco dessa frustração de que tipo, chega a tinta em casa, o que os pais vão fazendo? Tudo menos tinta, né? Então, tem que ter esse cautela, assim. Nem todos são a Flávia que vão querer que a cria experimente. Tem pais que vão botar só no dedinho, né? Tipo, essa relação. Aí, agora que tu falou isso da forma de gelo com a tinta, né? Eu sei, a Nathalie vai estagiar numa escola, Ju, que as pais não devolvem, né? Eles mal vão pegar os kits, então, uma realidade que para a cultura isso não tem muito sentido. Então, o que ela for propor no kit, ela sabe que não vai voltar. Então, por exemplo, se ela vai querer mandar tinta, ela não vai mandar numa forma de gelo porque ela sabe que não vai voltar, mas ela pode mandar numa bandeja de ovo, por exemplo, né? A bandeja de ovo, se não voltar, tudo bem. Então, eu acho que poder pensar por aí, né? Onde é que eu vou mandar, sabendo que talvez eu não vá receber de volta, né? É isso, ali dos protocolos de segurança. Então, por exemplo, vai voltar e vai ter isso. Então, por exemplo, tem a lógica, se tu vai usar amanhã, ele precisa ser lavado e higienizado. Agora, tu vai usar com eles na semana que vem o livro, tu vai colocar o livro de quarentena, tu vai deixar 5 dias de quarentena para usar de novo, que vocês não vão viver isso no estágio, né? Então, ali, ó, em sacolinhas plásticas, talvez, pode ser. A tinta, sim, a tinta tem que ser num processo de suporte mais durinho. Pode passar, Flávia. Gurias, qualquer coisa, vão gritando se eu não respondi ali, né? Tá. Daí, então, daí agora a gente vai para uma outra prof, que é a prof. Mari. Então, a Mari tem um pouco mais dessas coisas de design. Então, a Mari começa sempre já desde assim, desse lugar. Então, ela manda numa foto para os pais. Está indo um caderno que vocês vão registrar as coisas, está indo orientação para os pais e está indo o que vocês vão usar. Né? Então, ela já traz desde o início, desde o primeiro kit. Pode ir, Flávia. O que eu quero trazer da Mari, então, por exemplo,
Aqui ela faz, com esse material que estava ali, ela traz, ela começa com a rasgação, que é uma das coisas que as crianças curtem um monte, né? Então, antes de recortar, essas coisas vão por grupo do WhatsApp também. Vão também. Então, antes das crianças recortar, elas precisavam ter vivido muito rasgação, muito rasgar o papel, né? Então, a tesoura é uma coisa que vem depois. E a gente foi se dando conta, quando a gente mandou as coisas das tesouras para as crianças, que a gente fez errado, né? Que as crianças ainda não tinham esse processo. Então, esse ano ele começou com um processo de fazer muita rasgação e de viver isso assim com eles. Então, assim, quando a gente trouxe esse processo da tesoura, de rasgar e de picar, enfim, a gente trouxe isso. O que pode acontecer? Rasgar porque quer explorar, picar. Daí a gente foi colocando isso assim, vai a cola a primeira vez. Essa turma da Mari é a turma dos que primeiro chegam na escola. Então, de 3 anos. Então, pense uma cola indo para casa, o que as crianças vão fazer? Vai apertar e explodir a cola. Os pais vão ter um treco. Então, a gente vai antecipando, né? Todas as coisas que a Mari coloca. Nas mãos das crianças, muitas coisas poderão acontecer. Rasgar porque quer explorar todos os papéis, picar tudo aleatoriamente para explorar a tesoura, compor algo em forma de desenho, brincar com o papel de fazer conta, fazer chuva de papel, colar um papel sobre o outro, colar muita cola, experimentar a cola em diferentes maneiras, misturar e sentir a textura. Não esperamos resultados de perfeição. A ideia do envio desse material da semana é que a criança viva a experiência. Crie, componha, brinque, divirta-se com o que foi enviado. Sempre pelo olhar da criança e não o nosso de adulto. Depois a Mari começa, então, a viver essa outra aqui, que daí, então, ela começa trazer um pouco mais desse outro jeito, desse template que a gente chama, né? Dessa coisa mais visual. Então, vai em registro para adulto, vai orientação da proposta, a orientação de como lavar os pincéis. A gente explica o que é cada coisa, brocha, pincel, plástico, folha, porque, tipo assim, folha A3, o que é isso? Né? Uma brocha. Então, essas coisas que... E aqui porções de terras com diferentes tonalidades. Pode passar, Flávia, que eu acho que tem um vídeo. Daí, antes do vídeo, a Mari trazia muito nessa descrição. Porquê da experiência da semana? Então, ela justifica porquê da escolha, ela fala como organizar um espaço, como a gente sensibiliza as crianças para a ação, o que é para fazer e cuidados com os adultos. Pode passar, Flávia, que vai ter um vídeo agora. Não sei se tem áudio. Sim, só que estava o meu áudio desligado. Tá. Peraí. Não estou escutando, não sei te dizer se tem... Vocês estão ouvindo? Não. Não escutamos, Flávia. Não? Não. Então, peraí. Eu vou compartilhar como vídeo e imagem. Existe um negócio aqui para otimizar o negócio do Webex. E agora vocês me avisam. A tinta e dando batidinhas no papel. Deu para ouvir Olá, agora? crianças. Hoje estou aqui para falar... Para mim tá conectando. Então, vocês vão estar... Olá, crianças. Hoje estou aqui para falar sobre o kit da semana. Então, vocês vão estar recebendo porções de terra de diferentes tonalidades, palitinhos de picolé e copinhos descartáveis para vocês fazerem as misturas, 2 tipos de pincel diferente e uma brocha, que também é um tipo de pincel, mas a gente usa
molhando na tinta e dando batidinhas no papel, um plástico para cobrir a mesa onde vocês vão brincar e folhas grandes, brancas, para vocês pintarem. Então, vocês vão receber tudo isso. E aí, vocês vão criar diferentes tintas usando a terra. E você sabe que eu fui pesquisar e encontrei um artista chamado Suzuki Asai, que é japonês, que também faz isso. Ele cria só desenhos utilizando a terra como tinta. E aí ele obteve vários tons diferentes e foi criando desenhos bem lindos e coloridos. A primeira obra de arte que ele fez foi em uma escola. Era uma escola onde ele fez desenhos nas paredes e no teto, só usando tintas feitas a partir da terra. Depois, o Yuzuki Asai fez uma instalação numa galeria que fica lá no Texas, é longe daqui. E aí ele precisou de muitos ajudantes para conseguir pintar aquilo tudo. Vou mostrar um pouquinho do vídeo para vocês. Incrível o que ele faz, né? Eu fiquei impressionada e animada com essa ideia de poder fazer diferentes tintas só usando a terra. Então, crianças, o desafio de vocês é esse: criarem suas tintas a partir da terra e depois fazerem seus desenhos experimentando elas no papel. Aos adultos, não esqueçam dos questionamentos que está na ficha de observação. Vocês devem fazer algumas perguntas antes, outras durante o processo que as crianças vão estar vivendo. Eu espero que vocês gostem. Mandem vídeos e registros do que vocês estão fazendo. Aguardo. Pode passar. Então, então aí a Mari faz esse processo, a Mari começa essa proposição, né? Não foi a Mari foi a primeira que fez isso, assim, então, de trazer esse processo dos artistas para pensar, assim, né? Como a gente pode ampliar repertórios das crianças trazendo outras linguagens. Então, a gente começa a viver, a Mari traz essa sistemática. Pode ir, sabe? Você já falou, né? E aqui, então, ela traz essa proposição mais limpa, assim, então, você está levando isso, orientação, áudio das músicas e fita adesiva para brincar, pode ir. Plástico bolha, uma coisa que eles amavam também muito. Daí aqui, na mesma lógica, né? Por que da experiência, como organizar o espaço, o que é para fazer, sensibilização, todo esse processo a Mari seguir. Aqui, então, um outro jeito, daí começa a pensar assim, então aqui ela fez um cavalete de papelão, né? As coisas que ela foi mandando para eles viver. Agora tem mais assim para vocês terem uma noção. Aqui uma foto ilustrativa que a Pri usou depois, mas quem fez foi a Mari, né? Que ela mostrou então como pode organizar o espaço para os pais, né? Então aqui a criança pode deitar, pode ir lá, né? Então são formas de pensar e de dar mais clareza a essa intencionalidade. Aqui na mesma lógica. Daí aqui em agosto a Mari começa a desmembrar, assim. Ela começa a pensar no planejamento para as crianças pequenas e para as crianças bem pequenas, né? E aqui ela começa a pensar nessa relação das possibilidades de continuidade, né? Que já foi experimentada com as crianças e qual a proposição de continuidade disso, né? Senão ficava uma coisa solta e ia, né? Então, aqui a Mari começa a fazer esses exercícios, que vocês não vão viver no estágio, né? Mas mais para vocês terem uma noção, assim, um pouquinho. Pode ir. Daí, então, aqui começa a mandar as argilas, as coisas, daí são as formas
de sistematizar o que era enviado para casa. Pode ir passando daí, Fábio. Tem mais essa... Na mesma linha agora, o que segue da Mari é na mesma linha, né? Daí aqui a Mari mandava para um grupo, então a proposta era argila. Mas o que o grupo das crianças pequenas iam fazer, o que as pequenas iam fazer, né? Então ela desmembrava isso. Pode ir. Aqui também, então as brincadeiras da semana, os instrumentos musicais que foram para casa. Daí ela mandava, então, pode ir. Ela fez um QR Code, então, queria aproximar e ver, então, um playlist do que eles poderiam escutar, os sons, as coisas a partir disso. Pode ir. Pode ir, que só tem os instrumentos. Pode ir passando. Ela organizou para mandar para eles, né? Depois aqui foi a questão de rasgar, de recortar, essas coisas assim, que foi aqui. Pode ir, Fábio. Daí aqui a proposta das rasgação, também desmembrando em 2. Depois aqui a modelagem, a massinha de modelada, e aqui esses copinhos que iam também, aqueles coisinhas de café também, no refil de café. Também dá para colocar as tintas, né? A Maria organizando. Só para vocês terem uma noção, assim, de como esteticamente iam sendo compostos daí, a partir de... Né? Tu vai vivendo e vai vendo assim o que vai dando clareza para as famílias, né? Não sei se tem mais alguma coisa dela. Daí aí segue, pode ir. E aquilo do gotejamento, daí as coisas. Aqui é o gotejamento de quadro que eles fizeram também. Tá passando, então. Aqui as coisas do tempo. Daí aqui a última experiência que daí a Mari começa a viver um pouco mais assim, aprofundado, né? Então, por exemplo, água mais bacia, o que podemos fazer? Ela começa a categorizar coisas, assim, né? Tentar pensar, assim, ó, um catálogo, tipo o que a Fabulinos faz, assim, né? Então, o que a gente pode barulhar com esse? Que tipo de material? Testar objetos, brincar simbólico, medir. Então, ela começa a fazer um catálogo de possibilidades, não somente vai ter isso e isso. Ela começa a pensar nos conceitos que ela quer trabalhar com a água e com a bacia, que foi a última experiência. Depois a gente, acho que é o último slide, né? Depois a gente volta. Então, uma coisa assim, dá para fechar. Uma coisa importante de vocês pensar assim, na intencionalidade do que vocês vão mandar, tá? Eu acho que isso é uma coisa assim, bem importante, que é assim, por exemplo, a criança não pode ser uma coisa para mandar que a criança precise do adulto o tempo inteiro. É uma coisa que a criança precisa uma autoatividade, assim, ela já tenha uma certa autonomia para fazer isso. Prof. Regente vai dizer isso para vocês, assim, né? Prof. Referência, enfim, vai dizer isso para vocês, isso dá certo, isso não dá certo. Então, é importante, eles conhecem as famílias que eles têm, né? Para dizer isso para vocês. Então, quanto mais elemento tiver, não adianta, por exemplo, lá no ensino fundamental, vocês pensar num texto difícil, sei lá, nem penso mais, sei lá, alguma coisa, um conteúdo, que precisa totalmente um adulto para estar na frente. Então, assim, ó, o que vocês vão mandar nesse momento que seja, que tenha clara intencionalidade, que o que vocês querem fique claro para uma terceira pessoa, né, que não é da educação, pegue aquilo, então faça o exercício de fazer e dá lá para o pai de vocês que não é da educação, para a mãe, para uma tia, lê, me diz o que é para fazer, faça esse exercício, tá, isso. O que isso muda na vida dessa criança nesse momento, né? Então, por exemplo, encher de folhinha, tá? Isso eu sei que vocês já nem existem na cabeça de vocês. Mas o que é importante para uma criança viver num tempo que ela está longe dos amigos, que a criança está perdendo tudo.
ela está perdendo a escola, ela está perdendo a interação, ela está aprendendo a brincadeira, né? Então, a escola, o que vai para casa é um gostinho de alguma coisa que mate a saudade, que dê um conforto, um bem-estar, que ela possa, porque tem crianças que dormem com as coisas que a gente manda, que é tão intenso assim, né? Então, que vai ficar com aquele saquinho e vai ficar o tempo inteiro, né? Tem alguns que vai chegar em casa, esse é outro cuidado que a gente tem também. Por exemplo, nós temos o Enzo, que o Vicente é mano. Todos os kits que a gente mandava coisas para o Enzo e para o Mano, porque a gente sabia que na escola do Vicente, a professora sumiu do universo. E ele tem a constituição do Vicente, que o Sesquinho é a escola dele. Então, todas as coisas que a gente mandava, que a gente tinha possibilidade, né, Gurias? A gente mandava mais material, porque enquanto o Enzo fazia brincadeira, o Vicente estava junto. Essa semana que a gente fez com eles, na semana passada, um lanche, a gente fez cupcake, ficou a treva, não era bonito, mas era o que a gente fez de coração, que nem eu digo. Daí a gente lembrou, nós precisamos mandar para os manos menores, porque tu já pensou tu chegar com um cupcake, come. Como é que a mãe dá conta disso? Ou ela bate nessa criança, ou ela tira dessa criança, né? Então, assim, o que a gente não pode fazer, as nossas escolhas desse momento, é fazer escolhas que vai gerar o caos dentro de casa, né? Então, tem que pensar muito bem nisso, assim, o que a gente vai mandar, que estratégias que a gente vai fazer. Então, tem que pensar assim, ó, por exemplo, lá na educação infantil, o que vai para casa é coisa assim, ó, que eles possam brincar, que eles possam pensar sobre, né? Então, por exemplo, assim, a gente não tem um intuito, a gente não vai resgatar a humanidade, porque ninguém vai resgatar, né, Cris? É isso, assim. Então, o que pode mandar, o que vocês vão fazer de diferença na vida dessas crianças? Então, que a escolha de vocês seja pensar, assim, no bem-estar e no que vocês podem fazer na vida dessa criança nesse momento, que pode ser esse único kit, que é um kit que ele se sinta, meu Deus, então é um outro formato de escola que está indo, existem outros modos de se relacionar com as crianças e com as crianças mais maiores do ensino fundamental. Sim, então, que seja só uma experiência, né? Então, por exemplo, assim, é tão intensa essa uma experiência, a gente diz, mas é só uma, depois volta ao normal. Por exemplo, tu vai... sei lá, tu ganhou um vale para ir num lugar chiquésimo, só vai uma vez na vida. Pronto, basta, é aquela única vez, né? Aquilo fica tão forte, se tu for de novo, não é a mesma coisa, né? Então, a intensidade das primeiras vezes lá, do que a gente já estudou sobre o conceito de experiência, né? Então, agora a escolha está nas mãos de vocês, assim. Isso faz sentido para eles? Faz sentido para a família daria conta disso que está indo para casa? Isso tem relação com a faixa etária? Então, por exemplo, vocês vão mandar ter uma rasgação para uma faixa etária que não tem mais nada a ver, né? E faixa etárias são diferentes, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa participante aqui, ó. A Andrea vai mandar num grupo de 5 que as crianças têm um pensamento super científico, não tem muito dessa coisa simbólica. Já a Alessandra vai pegar um grupo da turma 5 que eles são totalmente simbólicos. Então, ela vai ter que pensar nessas outras coisas, nesses outros jeitos de se relacionar com as crianças. Hoje é o que temos. O único jeito de se relacionar que a gente tem com as crianças é através dessas sacolas, desses kits, do Zoom, de qualquer jeito. Então, que seja de uma maneira respeitosa, amorosa, cuidadosa e pedagógica, né? Nós não vamos fazer kit de festa. Esse não é o nosso lugar, né? Então, tem que pensar mais ou menos nisso, assim. Não sei, né, Flávia e Adri, se era isso. A gente tinha o material da Mari, mas não sei se tu acha que tem sentido de como ela fez, porque é mais nos Zooms, né? Não sei se... Aquele que eu salvei em PDF?
Quanto mais ideias Eu não tiver, sei se a mais turma... importante, Ju. Não, eu posso projetar, mas eu não sei se antes disso a turma, se alguém tem algum questionamento, alguma coisa para falar, para perguntar, né? Que façam, podem se manifestar agora, né? Isso. Vai projetando, tá? Mas um trabalho muito interessante, Juliana. Nossa. São coisas assim, né, Adri, que a gente foi construindo cada semana pensando nas coisas, né? Porque não é uma. Então, assim, a gente nunca viveu essa modalidade. E também se inspirando em muitas coisas que apareciam na rede, assim, ó, escolas que a gente sabe que tem uma concepção de infância, uma concepção de escola, né? E sempre tentando como é que a gente dá continuidade para isso, que é o mais difícil, né? E é interessante que você deixou para elas aqui também essa dica, né? Além do espaço de vocês aí, para elas poderem se inspirar, elas também têm outros espaços que elas podem, né? Então aqui já ficou essa dica também, porque no momento de estágio, acho que isso que é importante, a gente tem que se tornar, a gente tem que ser um exímio pesquisador para poder propor. Tem que garimpar. Uhum. E o problema é saber onde garimpar, né? Porque tu pode ir lá na tia que vende os 1000 propostas de EVA pronta no Facebook, como tu pode ir num outro repertório. A escolha sempre vai ser nossa, né? Depois a Flávia pode botar no bate-papo o link para depois que tu projetar isso, abre a tela. A Mari fez o planejamento, por exemplo, agora, tá? Desde que a gente está fazendo interações via Zoom esse ano. Então, por exemplo, a Mari organiza o que vai, né? Qual é a pauta, o que vai se organizar, pode passar, tá? E daí depois ela faz um registro em seguida, né? Então, o que tinha no encontro, o que ela pensou sobre isso. Bem bacana a maneira que ela tá organizando, tá vendo? Daí aqui também, então, as proposições que vai acontecer com eles. E daí depois os registros. Ju, por exemplo, essa página aqui do encontro, os materiais que precisam, o que vai acontecer, vai para casa. Sim, vai para casa, por exemplo, foi aqui a prancheta, foi todas essas coisas que ela vai usar. E essa folha do planejamento, ela coloca no grupo dos pais também. O planejamento de hoje é esse. E daí ela coloca também. Acho que mais depois tem um outro. Aqui elas fizeram a experiência da batata, né? Da Ser Criança Natural tá dando super certo. As batatas estão a 1000 pelo Brasil. Aqui mais para baixo que eu quero mostrar uma. Cadê? Então, aqui é o planejamento da Mari. Daí, por exemplo, nesse encontro, ela começa a categorizar, assim, depois que tu começa a viver 1, 2 encontros, vai mais para baixo, tá? Mais para naquele slide que tá amarelinho, assim. Isso, volta, mais para cima. Mais para cima, mais para cima. Nessa folha aí. Então, aqui, por exemplo, ela começa a falar sobre isso, né? Nesse encontro, então, o que ela traz que ficou para ela? A euforia. O que vamos fazer com esses materiais, uma batata? Então, ela traz esse momento das crianças. Depois, ela categoriza, ela traz, então, sobre as mensagens, assim, como é que a gente diz isso? Que é as manchetes, né? Então, o que ficou? Jeitos de participar, então ela traz isso, as posturas das crianças, a observação do desenho e a escrita, né? Essa complexidade disso daí traz no WhatsApp da mamãe. Então, são formas de fazer o registro e reflexão do dia, né? Que vocês vão fazer com as mini histórias, não sei se vai rolar, né? Um kit, pode ir para cima, para baixo, né? Aí depois, agora, a gente começou a mandar as memórias na semana, assim, né? Então, aqui os materiais que vai ir, né? Então, isso aí também vai para o WhatsApp. E daí, depois, aqui, então, a Mari faz as memórias da semana e manda para os pais. Então, esse aqui ela fez um vídeo. Daí, no outro, ela fez só um momentinho da... Aí tem assim, aqui ela organiza o planejamento, que vai para como eles têm que organizar esse material, e depois tem a reflexão, né? Então aí tá.
as coisas que ficou do encontro, o que fica para ela, né? Ela faz as reflexões e vai pensando. E daí, acho que esse é o último que ela fez a... Tem uma pergunta aqui também da Isaura Ju. Daí aqui é o último registro dela. Levando em conta a continuidade da experiência, na escola que vou fazer o estágio em método por mês com 4 atividades. A minha dúvida é, as 4 atividades precisam ser sobre argila, por exemplo? Não. Eu acho que tu vai, por exemplo, como vai ir diferente, daí aqui são as coisas que ela vai mandar para frente ainda, Flávia, sabe? Dá para te projetar agora o site, sabe? Para as gurias ver lá. Assim, ó, Isaura, o que eu acho, assim, tu vai ter que pegar, então, por exemplo, primeira coisa, tu pega com a professora o que já foi, tá? Daí tu traz para conversar, então, com as prof de estágio, ó. As crianças já viveram isso. A partir do que elas viveram, se tu conseguir aprofundar, relançar coisas, por exemplo, se eles estão fazendo desenho de observação, então como é que dá para dar continuidade nisso? Pode fazer, por exemplo, de pensar e mandar argila e pensar em situações que eles continuem essas 4 vezes, quanto mais melhor, né? A gente sabe. Só que tem que ver como é que esse pai vai lidar com isso, assim, né? Eu acho que daria para dar uma diversidade, pensar em linguagens diferentes, mas a partir do que já foi vivido, sabe? Da continuidade a partir do que já foi vivido. Isso que a Flávia vai mostrar para vocês, depois vocês entram nesse site ali, tá? Depois a Flávia coloca o link ali. Aqui vocês vão ver os registros de todas as coisas que a gente fez ano passado, tá, gurias? Então, por exemplo, no da turma 13, ele tá bem completinho. Das gurias não tá tão fechado, assim. Então, vai ter coisas que... o da 13, então, tem... que eu acho que vocês vão utilizar bastante ali, das coisas que foi, dos registros, das mini-histórias. Tem o Sesquinho 2020, as coisas que eram para todos. Então, aqui vocês podem navegar com registros de toda a ordem aqui, para se inspirar em ideias e coisas que podem ajudar vocês a pensar. Acho que é isso, né? Esse material, depois você só manda aquele link lá para elas. Gurias, vale a pena, muito a pena, navegar nesse site do Sesquinho para vocês terem ideia, né, de todo o trabalho que foi feito ano passado e poder principalmente se inspirar em como registrar tudo isso, né? Agora, quando a Isaura ali falou, né, do kit, né, que vai uma vez por mês com 4 propostas, né? A gente sabe que cada realidade, ela é uma realidade, né, Ju? Só que a gente conversou sobre isso, né, na live ali com as escolas, né? E a gente tem consciência hoje de que aquilo que a gente idealizava enquanto estágio não vai acontecer. Mas que esse momento do estágio também seja um momento que elas possam projetar isso também, né? E poder perceber, né? Já desde então, o que elas, no lugar dessa professora fariam, o que elas nessa escola poderiam fazer de melhor, porque eu acho que é bem como a Adri disse, né? Não, ser pesquisadores e trabalhar com esse processo bem autoformativo, né? Eu e a Adri terminamos um texto hoje, né, Adri, sobre isso, do estágio passado, né? Falando, sabe o que ficou para nós do estágio passado, de anos iniciais? O processo formativo do grupo, porque o que a gente atingiu nas escolas, a gente não sabe. E o nosso objetivo aqui hoje, com as gurias, é justamente isso, trabalhar com elas esse processo formativo, porque a gente não sabe quanto isso vai respingar nas crianças. Mas que elas comecem a ter consciência do que é essa docência na educação infantil, né? Que quantidade é essa de material que eu vou mandar? Como é que eu vou explicar isso? É que nem tu disse, né? Eu faço as coisas no automático, daí, tipo, a escola manda kit. Daí tu falou, né? Ah, se a escola já manda, então eu não sei se a escola em algum momento explicou o que era isso.
né? Eu não sei se não vale a pena dialogar com a regente, né? Para voltar essa explicação, para pensar, repensar isso, porque me parece, assim, na maioria dos casos que eu tenho observado, que se continua fazendo a mesma coisa que ano passado, sem muita mudança, né? Sem muita reflexão sobre o que dava certo, o que não dava, e só naquela culpabilização. A família não faz, a família não devolve, a família não vem buscar, a família não entrega, a família é isso. Mas daí também, que sentido tem para essa família buscar quando isso não está bem delineado, né, Ju? Quando isso não está Por bem exemplo, assim, definido, né? esses registros que vocês vão ver nesse site, era isso, a família manda foto para quê? Para vocês comprovar que trabalharam? Daí a gente devolve com uma mini história, devolve com registro, vocês vão ver, isso vocês vão ver muito claro lá no site. No site vocês viram do avesso lá e qualquer coisa vocês me gritem também. Sim, porque isso também tem acontecido, né? Se pede uma demanda, então tem que devolver, tem que mandar isso de volta, mas essa demanda devolutiva, né? Talvez geralmente é numa folha, num processo registrado, mas o que se faz com isso? Para onde isso vai, né? Onde que isso aparece? Como que a gente mostra isso que a gente tem feito nesse momento? Eles não vão mandar, né? Não tem sentido. Por que tu quer essa... Porque assim, pra que tu quer essas fotos? Né? Ju, hoje a gente teve contato com um pedido de projeto de formação, e daí eu comentei com o meu colega, o Thiago, né? Um dos objetivos desse projeto de formação que estão solicitando para a gente, superar as lacunas de aprendizagem que ficaram do ano passado, né? E daí eu, na hora, lembrei do Tonucci, né? Que superação é essa, gente? De um processo de aprendizagem, de um momento que nem aconteceu, né? Se quer recuperar coisas que nem foram vividas, desde a educação infantil, só para te ter ideia, até o ensino médio, superar as lacunas de aprendizagem. Então, que superação é essa? Que recuperação é essa? A mesma educação de olhar que a gente está tendo, que sabe que não vai salvar as escolas nesse momento de estágio, que não vai ter esse processo, né? É isso também que a gente pode ajudar a escola a perceber, né? O que a gente pode fazer daqui para agora? Acho que não é desconstruir o que já aconteceu, mas eu acho que essa pista que tu trouxe, o que as crianças já fizeram e que eu posso dar continuidade a isso, para que elas não vivam só uma vez, né? Então, sei lá, aqui tu falou da argila, né, Isaura? Vou pegar essa tua opinião. Se a escola já mandou isso no passado, poder saber, mandou isso com que material, mandou isso com que proposta, mandou isso em que sentido. E daí tu pensar na continuidade disso e até, inclusive, relembrar. Vocês lembram que lá, né, no mês de outubro, no kit foi argila? Pois é, agora vamos ver argila de novo, mas agora nós vamos ver diferente. Como que nós vamos ver argila agora? Né? Aquela foto ali que tinha de um kit da Mari, eu acho, não me lembro, daquela fotografou a caixa que tinha farinha, café, açúcar, todos os ingredientes da massinha de modelar, né? Já separados com a receita, né? Então eu acho assim, essas questões assim de poder pensar, né? Como eu vou organizar esteticamente esse material, como eu vou compor essa escrita, como eu vou mandar, como eu vou pedir a devolutiva, né? Não vou querer que as crianças construam um boneco e mandem para a escola com a massinha de modelar. O mais importante é elas estarem explorando a massinha. Isso, não tem a dúvida. É bem isso, assim, né? E na realidade cada uma vai encontrar formas de, né? Só que tem que sempre pensar nesses princípios que a gente trouxe hoje. Gurias, alguém tem mais algum questionamento? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que agora é mão na massa, né? Sim, as crianças precisam fazer isso e a partir disso construir um kit, organizar um orientador, colocar a mão na massa que vai emergir as perguntas, não adianta, né? Ju, a gente organizou no projeto de estágio o planejamento em teia, que é justamente para elas lançarem essas ideias, né? Entende? Lançar na teia essas ideias. O que eu tenho como ideia fazer, né? Então, e para depois que essas ideias vierem, assim, né?
tentar organizar isso, então, nesses 15 dias, ou nesse kit, ou o que, que eu vou priorizar aqui, ou o que, que eu não vou, né? Mas a gente vai pensar assim, ó, o que eu vou fazer, tipo, por exemplo, o que eu vou fazer? Argila. O que eu preciso? Tal coisa. Como eu amplio o repertório? Daí eu preciso mais objetos. Como eu organizo esteticamente isso? E como eu dou clareza para a família? Vocês vão respondendo isso em cada kit. Em cada escolha. Né? Escolha. Uhum. Eu vi a Fran ali que vai trabalhar com live, né? A Fran, a Juliana vão trabalhar com lives, né? E eu acho que a Ju também trouxe essa ideia ali da pauta, né? Do que vai precisar nessa live, o que vai precisar de material, né? Tudo isso também é inspiração para vocês poderem pensar sobre isso, né? Como é que eu vou organizar esses momentos assim, né? Para que as crianças também se sintam, que nem disse a Ju, né? Mais autônomas para poder trabalhar com aquilo. Não dependam do adulto sempre para ficar lendo as coisas, né? Porque eu acho que nesse segundo ano de entrada de pandemia, que nem diz o Juliano, que os pais menos querem é ficar lendo tanta coisa para as crianças, né? Sim. Não tem a dúvida. Separar é difícil, né, Ju, de separar esse papel assim, né, a família poder separar, porque às vezes eles acabam, né, e principalmente com as crianças maiores, né, de ensino fundamental, acabam sofrendo ali e desgastando uma relação porque tem que fazer muita entrada, né, no processo ali, né, muita interferência, né. Com certeza. Ju, os tópicos para elas poderem pensar, faz favor de repetir. Sério problema. Eu penso, se vocês não raciocinam junto, eu tô ferrada. Então vamos tentar voltar, rebobinar, porque às vezes as ideias... O que vai mandar? Vai mandar. Daí, por exemplo, tá, eu vou mandar argila, é a temática, tá? Então, por exemplo, vamos pensar. Núcleo disso, a temática, argila, né? A materialidade, sei lá o quê. Que seria isso? Um núcleo. Então, o que eu vou precisar para isso? Vou precisar argila, isso e aquilo. O tema, né? Depois, como eu amplio o repertório desse material que todo mundo conhece. Então, eu vou buscar inspirações em artistas, imagens para mandar, outros recursos. Daí, por exemplo, para mim ampliar o repertório das crianças, eu preciso mandar gravetos, por exemplo. Depois ter clareza no orientador para as famílias, por exemplo, né? Como eles precisam ter clareza nessa proposta. O que eu mandei, por que eu mandei, o que é para ser feito. Acho que é isso, né? Voltem no que eu gravou lá depois. Uhum. Já nem sei mais. Amanhã elas têm acesso já ao link. Isso. Daí vai organizando desse jeito. O que tu vai mandar? E a estética. Como tu vai mandar isso para casa? Não é juntar tudo num saco de pão e mandar, né? E nem é um kit de festa. Não esqueça. Não briguem Não comigo. briguem comigo. Assim, eu sei que o TNT é um tecido não tecido e eu jamais mandaria para as crianças brincar. Mas, se a escola manda os kits dentro, só como para poder colocar os objetos dentro, enfim, daria para mandar ou não? Não para as crianças brincar, só para colocar as coisas dentro, os materiais. Olha, Fran, o que eu vou te dizer assim? Como é que a gente tá mandando? A gente comprou aqueles sacolas. Como é que é? Uns saquinhos de... Tipo, antigamente vinha pão, nem sei se vocês são dessa fase, que vocês não são dessa fase, né? É um pacote de... uns saquinhos de... Deixa eu ver se eu aqui. Saquinhos não é aquela sacola de algodão cru? É aquelas de papel, né? Esses assim, ó. Uhum. Sabe? Cadê? Não sei onde tá a minha imagem, mas aqui. Sabe? Assim. Daí tem maior, tem menor. Daí, por exemplo, daí tu dobra, tu pode fazer um perfuradinho aqui, tá com uma
fitinha ou com um capinha, alguma coisa que dá um cheirinho. Pode fazer isso. Agora sim, essa é a logística da escola que vai. Fere? Não fere. Não vai, né? Existem outras formas de tu mandar isso. Assim. Agora, por exemplo, se a escola te obrigar a isso, obrigou, né? Segue o fluxo. Daria para fazer, então, de repente, se não encontrar com papel pardo? Oi? Ah, sim, a gente faz. Quando não tem, a gente faz com papel pardo. Ele é um papel pardo, né? Já fez muito disso, né? De vira, vai, se vira nos 90. Tá bom, obrigada, Ju.